Bom dia, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que a graça do nosso Deus, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, esteja com cada um de vocês hoje. Que alegria nos encontrarmos mais uma vez, não como uma assembleia de super-heróis, mas como uma família de pessoas reais, que conhecem o cansaço, a luta e a necessidade de um poder maior que o nosso. Hoje, a nossa oração é para você que acordou hoje já se sentindo cansado, para você que olha para os desafios do dia e pensa, eu não vou dar conta, para você que luta silenciosamente com a sensação de não ser bom o suficiente, forte o suficiente ou capaz o suficiente. A palavra de Deus hoje é um bálsamo para sua aula. E como um primeiro passo de honestidade e fé, eu quero te convidar a se juntar a mim uma declaração de dependência. Se você reconhece que precisa da força de Deus para viver este dia, escreva aqui nos comentários com um coração sincero: Senhor, em minha fraqueza, Tu és a minha força. Que esta não seja apenas uma frase, mas a sua rendição, a sua bandeira branca, o seu convite para que o poder de Deus se manifeste em sua vida. E claro, aproveite e deixe o seu like. Cada curtida ajuda esta mensagem a encontrar exatamente aquela pessoa que neste momento está no seu limite, precisando desesperadamente ouvir que não há problema em ser fraco, pois é aí que o poder de Deus começa a agir. Agora, meu irmão, minha irmã, sem máscaras, sem armaduras, apenas você e Deus. Respire fundo e solte o peso de ter que ser forte o tempo todo. Vamos nos apresentar diante do nosso Pai, que não nos despreza por nossas limitações, mas nos acolhe nelas, com amor e poder. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti exatamente como somos, frágeis, limitados e muitas vezes cansados. Nós confessamos que vivemos em um mundo que exalta a força, a autossuficiência e a perfeição. E muitas vezes nós tentamos viver de acordo com esses padrões. Nós tentamos carregar fardos pesados demais para os nossos ombros, tentamos resolver problemas complexos demais para nossa mente e tentamos curar feridas profundas demais para o nosso próprio toque. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que confiamos em nossa própria força e nos frustramos. Perdoa-nos pela arrogância de achar que poderíamos viver sem a Tua ajuda. Perdoa-nos pelo esgotamento que causamos a nós mesmos ao tentar ser o nosso próprio Deus. Nós chegamos diante de Ti hoje com as mãos vazias, com o coração humilde e com a alma cansada. E é aqui, neste lugar de fraqueza, que nós Te encontramos. Nós Te apresentamos o nosso cansaço físico, as noites mal dormidas, o corpo que dói, a falta de energia para cumprir as tarefas do dia. Pedimos que o Senhor renove as nossas forças como a da águia, que possamos correr e não nos cansar, caminhar e não nos fatigar. Nós Te apresentamos a nossa fraqueza emocional, a ansiedade que aperta o peito, a tristeza que teima em voltar, a sensação de sobrecarga que nos deixa à beira do colapso. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso consolo, a nossa paz, o bálsamo que acalma a nossa alma agitada. E nós Te apresentamos a nossa fraqueza espiritual, a fé que vacila, a dúvida que assalta, a dificuldade de orar e a sensação de estarmos distantes de Ti. Sopra sobre nós, Espírito Santo, um vento de renovo, reacende a chama da nossa fé. Lembra-nos do Teu amor incondicional, que não depende do nosso desempenho, mas da Tua graça infinita. Nós paramos de lutar contra a nossa fraqueza e, em vez disso, nós a entregamos a Ti como um altar. É aqui, na nossa total incapacidade, que declaramos a nossa total dependência de Ti. Pai, com a nossa fragilidade exposta diante de Ti, nós Te pedimos que mudes a nossa maneira de enxergar. Abre os nossos olhos espirituais para a verdade gloriosa que o apóstolo Paulo descobriu e que nós tanto precisamos aprender. É quando estamos fracos
que somos verdadeiramente fortes. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você ouça isto com o coração. Você que se sente diminuído por suas limitações, você que se envergonha de suas cicatrizes, de suas falhas, de suas áreas de incapacidade, você que olha para os outros e se sente menor, menos preparado, menos talentoso, Deus quer te dizer algo revolucionário hoje. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, ela é o palco que Ele escolheu para manifestar o seu poder. A sua área de maior incapacidade é exatamente o lugar onde Ele mais deseja operar. Ele não está procurando pessoas perfeitas e autossuficientes. Ele está procurando vasos de barro, rachados e comuns, para que, quando o tesouro da sua glória brilhar através deles, ninguém tenha dúvidas de que o poder vem dele e não de nós. Pense nisso. Foi o cajado simples de Moisés que abriu o mar. Foi a funda de um jovem pastor que derrubou um gigante. Foram 5 pães e 2 peixes que alimentaram uma multidão. Deus se especializa em usar o improvável, o pequeno, o desprezado, para confundir aquilo que o mundo chama de forte. Portanto, pare de amaldiçoar a sua fraqueza. Pare de escondê-la com vergonha. Em vez disso, comece a enxergá-la como um convite. É um convite para a graça de Deus te bastar. É um convite para o poder dele repousar sobre você. Onde você vê uma limitação, Deus vê uma oportunidade para a sua glória. Onde você se sente vazio, Deus vê um espaço para ser preenchido por Ele. A sua maior fraqueza pode ser o portal para a sua maior experiência com o poder de Deus. Senhor, com essa nova compreensão em nossa mente, nós agora fazemos a mesma oração do apóstolo Paulo, mas com um coração cheio de gratidão. Nós paramos de pedir que Tu tires os nossos espinhos na carne, as nossas fraquezas, e em vez disso, nós Te pedimos que a Tua graça nos baste, pois o Teu poder de fato se aperfeiçoa em nossa fragilidade. Por isso, com alegria, nós nos gloriaremos em nossas fraquezas. Sim, Senhor, nós não mais as esconderemos, mas as reconheceremos como o lugar onde a Tua força habita em nós. Nós nos gloriamos nas nossas insuficiências, nas injúrias que sofremos, nas necessidades que passamos, nas perseguições e nas angústias, por amor a Cristo, pois entendemos que cada uma dessas situações é uma oportunidade de ouro para que o Teu poder repouse sobre nós. E agora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a um ato profético de recebimento. Onde quer que você esteja, estenda as suas mãos com as palmas para cima, em um sinal de que você está pronto para receber. Visualize-se recebendo de Deus exatamente aquilo que te falta. Se você se sente fraco, receba agora a força do leão de Judá. Se você se sente confuso, receba a sabedoria que vem do alto. Se você se sente ansioso e sem paz, receba a paz que excede todo entendimento e que guarda o seu coração. Se você se sente incapaz de perdoar, receba o amor e o perdão do próprio Cristo. Tire o foco da sua incapacidade e coloque o foco na infinita capacidade de Deus. Ele não te dá força para um ano inteiro, Ele te dá a força que você precisa para hoje. Ele é o nosso pão diário. A graça dele é a porção exata para o desafio que está à sua frente agora. Diga comigo em seu espírito: eu sou fraco, mas a graça de Deus me basta. Eu sou limitado, mas o poder de Cristo habita em mim. Hoje eu não viverei na minha força, mas na força que Deus me supre. Receba essa troca divina. Entregue a sua fraqueza e receba a sua força. É a melhor negociação que você fará em toda a sua vida. E agora, Pai, com os nossos corações abertos e as nossas mãos estendidas, nós não pedimos mais apenas para entender essa verdade.
nós clamamos para vivê-la. Nós te pedimos, manifesta o teu poder em nossa fraqueza hoje. Que não seja apenas uma teoria bonita, mas uma realidade palpável em nosso dia. Senhor, eu levanto um clamor por esse irmão que precisa enfrentar uma reunião difícil, sentindo-se pequeno e despreparado. Que a tua autoridade e sabedoria fluam através de suas palavras. Eu oro por essa irmã que precisa cuidar de sua família, sentindo-se completamente esgotada física e emocionalmente. Que a tua força sobrenatural seja o seu sustento, renovando-a a cada momento. Eu intercedo por aquele que está lutando contra um vício, uma tentação que parece mais forte do que ele. Que no momento da sua maior fraqueza, o teu poder libertador se manifeste e quebre as correntes. Eu oro por aquele que precisa ter uma conversa difícil, perdoar alguém que o feriu profundamente, mas não encontra forças para isso. Que o teu amor sobrenatural inunde o seu coração e o capacite a fazer o impossível. Que o mundo ao nosso redor veja algo diferente em nós hoje. Que eles não vejam a nossa capacidade, mas a tua capacitação. Que eles não vejam a nossa paciência, mas a tua longanimidade fluindo através de nós. Que eles não vejam o nosso sorriso forçado, mas a tua angelina genuína brotando de um coração que encontrou força na fraqueza. Faça de nós, Senhor, outdoors ambulantes da tua graça. Use as nossas rachaduras, as nossas imperfeições, para que a tua luz brilhe de forma inconfundível. Que ao final deste dia, possamos olhar para trás e dizer com toda certeza: não fui eu, mas o poder de Deus que operou em mim e através de mim. Nós nos esvaziamos de nós mesmos para sermos cheios de ti. A partir de agora, cada desafio que surgir não será mais um motivo de pânico, mas um convite à manifestação do poder de Deus. Quando seu filho te desafiar e a sua paciência estiver no fim, em vez de explodir, respire e sussurre em seu coração: Senhor, a minha paciência acabou, mas a tua está começando. Age através de mim. Quando uma tarefa no trabalho parecer impossível e você se sentir incapaz, em vez de se desesperar, faça uma pausa e declare em espírito: eu não consigo, mas em ti eu posso todas as coisas. Dá-me a tua sabedoria agora. Quando a tristeza ou o desânimo baterem à porta, em vez de se entregar, reconheça a sua fraqueza emocional e clame: Espírito Santo, eu estou fraco. Sê o meu consolador e a minha força neste momento. Transforme cada momento de fraqueza em um ponto de conexão com Deus. Cada obstáculo se torna um altar. Cada limitação se torna uma porta para a suficiência dele. Você não precisa mais temer a sua fraqueza, porque agora você sabe que ela é o seu maior superpoder, pois ela atrai a presença e a força do Deus Todo-Poderoso. Então, vá para o seu dia não com a arrogância de quem se acha forte, mas com a confiança humilde de quem sabe que é amado e capacitado por um Deus que se deleita em usar os fracos para confundir os fortes. A sua jornada hoje será uma aventura de fé, descobrindo a força dele em cada passo. E com essa nova perspectiva gravada em nossos corações, nós encerramos este nosso tempo precioso de oração, com a alma renovada e a fé fortalecida na suficiência da graça de Deus. E eu quero te fazer um convite que selará esta experiência em sua vida. O poder de Deus, se manifestando em sua fraqueza, não é algo para ser guardado em segredo, é para ser proclamado. Por isso, quando você vivenciar isso hoje, quando a força dele surgir em seu cansaço, quando a paz dele inundar sua ansiedade, quando a sabedoria dele te guiar em uma decisão difícil, volte aqui.
Volte a esta oração e compartilhe o seu testemunho nos comentários. Diga: eu estava no meu limite e Deus me sustentou. Eu não sabia o que dizer e Deus colocou as palavras na minha boca. O seu testemunho será a prova real que vai encorajar o seu irmão ou a sua irmã que ainda duvida que Deus possa usar alguém tão comum e fraco como ele ou ela. A sua história de hoje será a semente da fé de alguém amanhã. E agora receba esta bênção final, que não é um ponto final, mas um selo de envio para a sua jornada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que te basta em todas as coisas, que o amor de Deus Pai, que te acolhe em sua fraqueza, e que a comunhão e o poder do Espírito Santo que habita em você estejam contigo hoje e em cada dia da sua vida, transformando toda a sua incapacidade em um palco para a glória de Deus. Vá em paz, sabendo que você é forte, não por quem você é, mas por causa de quem vive em você. Pai, e com esta unção de força e capacidade que recebemos de Ti, nós agora te fazemos um pedido ainda mais profundo e necessário. Guarda o nosso coração da soberba. Protege-nos da sutil tentação de esquecer a fonte de onde vem o nosso poder. É tão fácil, Senhor, quando a vitória chega, quando o elogio vem, quando a porta se abre, esquecermos do vale da nossa fraqueza, onde clamamos desesperadamente por Ti. A voz do orgulho sussurra em nosso ouvido, tentando nos convencer de que foi a nossa inteligência, o nosso esforço, o nosso talento. E lentamente começamos a tomar para nós a glória que pertence unicamente a Ti. Por isso, nós te pedimos, coloca em nós um guardião de humildade. Se preciso for, permite em nossas vidas um espino na carne, um lembrete constante de que nós dependemos inteiramente da Tua graça. Que nunca nos esqueçamos do barro de onde fomos tirados, para que sempre nos lembremos da mão do oleiro que nos moldou e nos encheu. Ajuda-nos, Pai, a sermos rápidos em dar a glória a Ti. Quando alguém nos elogiar, que a nossa primeira reação seja apontar para o céu. Quando conquistarmos algo, que o nosso coração se encha de gratidão a Ti e não de autoadmiração. Que a nossa força nunca se torne uma armadilha de autossuficiência, mas que ela seja sempre um testemunho vivo e transbordante da Tua graça infinita. Ensina-nos a caminhar em poder, mas com os joelhos espirituais sempre prontos para se dobrarem diante do Teu trono. Pai, e com este coração humilde que reconhece a fonte de todo poder, nós agora damos mais um passo na fé. Nós te pedimos que a força que o Senhor nos dá não termine em nós, que ela não se torne uma represa, mas um rio que flui para abençoar a terra seca ao nosso redor. Abra os nossos olhos, Senhor, para a fraqueza do nosso próximo. Dá-nos sensibilidade para enxergar além das aparências, para ver o colega de trabalho que sorri, mas chora por dentro, para perceber o familiar que diz, tá tudo bem, mas carrega um fardo pesado, para sentir a dor silenciosa de um amigo que se isolou. Senhor, que a mesma graça que nos levantou nos impulsione a estender a mão, que o consolo que recebemos em nossa angústia nos capacite a ser consoladores, que a paciência que o Senhor tem conosco nos ensine a ser pacientes com os outros, que a força que encontramos em nossa fraqueza nos dê coragem para defender aqueles que não têm voz. Usa as nossas mãos, que antes estavam fracas, para ajudar a levantar quem caiu. Usa nossa voz, que antes tremia de medo, para proferir palavras de vida e esperança. Usa a nossa vida, que foi resgatada da fraqueza, para ser um porto seguro, um abraço de alívio para outros que estão enfrentando a mesma tempestade que nós já enfrentamos. Que a experiência do Teu poder em nossa fraqueza não nos torne juízes dos fracos, mas sim servos compassivos,
reflexos do teu próprio coração que se inclina para o necessitado. Que a nossa maior força seja demonstrada no amor que dedicamos aos outros. E assim, Senhor, com os corações rendidos, fortalecidos, humildes e dispostos a servir, nós concluímos este momento sagrado de oração. Saímos daqui transformados, não porque nos tornamos fortes por nós mesmos, mas porque descobrimos o segredo glorioso de sermos fortes em Ti. A nossa fraqueza não é mais a nossa vergonha, ela é o nosso testemunho. É o palco onde a Tua graça se manifesta, o altar onde a Tua força nos encontra e o ponto de partida de onde somos enviados para abençoar o mundo. E como selo desta jornada, eu te convido a carregar esta verdade consigo. Quando o dia te apresentar um desafio, lembre-se, é uma oportunidade. Quando você se sentir no seu limite, alegre-se, o poder de Deus está prestes a se manifestar. E quando você encontrar alguém em necessidade, saiba, você foi fortalecido para fortalecer. Agora, eu te convido a compartilhar esta força. Se esta oração te tocou, envia para alguém que você sabe que está se sentindo fraco hoje. Seja o canal de Deus para lembrar a essa pessoa que ela não está sozinha e que a maior vitória pode nascer de sua maior fraqueza. E receba esta bênção final sobre a sua vida. Que o Deus de toda a graça, que te chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de teres sofrido um pouco, Ele mesmo te aperfeiçoe, te firme, te fortaleça e te estabeleça. Que Ele te guarde da soberba, te encha de compaixão e te use poderosamente para a sua honra e glória. A Ele seja o domínio para todo sempre. Vá em paz e caminhe na força do Senhor. Amém.